Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1. Deixa eu preparar tudo aqui. Vamos ler com bastante cuidado, atenção, capítulo todo, tá certo? Para a gente entender bem. Romanos 7 diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morreu o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Essa é a linha de pensamento de Paulo. Isso é um exemplo para o que ele vai falar agora. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, assim como a mulher está liberta quando o homem morre, não há mais a lei do casamento, assim também estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, se aproveitando do mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, sobrevindo o mandamento, a lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha agora. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo que o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esse versículo é chave, versículo 17. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha natureza não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas o realizar, o efetuá-lo, não está em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, eu sou escravo do pecado. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, pedimos a Tua iluminação para entendermos e para aplicarmos as Tuas verdades na nossa vida. Ajuda-me, ajuda-nos, faz com que seja bom e edificante, apesar de nós, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Tem uma história que eu não sei se vocês conhecem, famosa para os ingleses, escrita por um homem chamado, acho que o Paulão vai lembrar, Robert Louis Stevenson. Lembra? Nem eu. Mas a obra é conhecida, chamada em português, traduzindo, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Nunca ouviram falar nessa história? O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O que é essa história? Dr. Jekyll notou, já chegando no final da vida, que a maioria das coisas que ele fazia, se não todas, vinha manchada com o seu egoísmo. Se ele atravessava alguém na rua, uma senhora, no fundo, ele gostava de saber que tinha alguém nos ônibus ou no ônibus olhando e dizendo: que rapaz bom, como ele atravessa os outros. Ele percebia que quando dava ajuda aos pobres, ele gostava que os outros o reconhecessem como o doador. Ele notava que dentro dele, mesmo fazendo o bem, alguma coisa era má. Alguma coisa nele o chamava para o mal, ou para essa mentalidade. E ele vivia perturbado por causa disso. Ele diz: eu me aproximava mais a essa verdade, de que um homem não é verdadeiramente um. Olha a conclusão que ele chega: eu não sou eu só, mas na verdade eu sou dois. Vi que as duas naturezas que lutam no campo da consciência, podia-se dizer que eram minhas, porque radicalmente eram duas. Ele tinha na cabeça essa vontade de fazer o bem, mas também tinha na cabeça a vontade de ser reconhecido e de aparecer, vamos dizer assim. E aí ele teve uma ideia, químico que era de mão cheia, ele resolveu desenvolver uma fórmula para separar as suas duas naturezas. Ele disse: eu vou acabar com essa história. Vou me separar, serei serei o Jekyll, e vou separar a natureza má e vou chamá-la de Mr. Hyde.
E ele faz a fórmula. E ele toma essa fórmula e ele passa então a uma descoberta. Ele tem uma grande descoberta. E ele diz: soube pela primeira vez nesta nova vida que eu era mais perverso do que imaginava. 10 vezes mais perverso. Um escravo vendido ao meu pecado original. Quando me olhei no espelho, vi que aquele novo indivíduo, feio e repugnante, era eu também. O que acontece nessa história, e no final dela, é que o lado Ryde domina o Jekyll. E ele volta a ser ele mesmo. Nesse texto, parece que Paulo está descrevendo ele como Jekyll e ele como Ryde. O que ele diz? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu tento ser Jekyll, mas só aparece Ryde. Eu quero fazer o bem, mas na minha consciência, Ryde. Não consigo. Mas acontece, deixa eu tomar minha fórmula aqui, que não é exatamente o que Paulo estava dizendo. Eu preciso que a gente fique com o texto aberto. Porque o que Paulo descreve em Romanos 7 não é exatamente a experiência do Dr. Jekyll. É e não é. Vamos ao versículo 7 do capítulo 7 de Romanos, até o 13. Aqui, vou falar alguma coisa para a gente se aproximar do texto com os óculos corretos. Aqui o que a gente vai ver é, em primeiro lugar, e aí, Rubens, coloca para nós aqui, escreve assim: a batalha que não podemos ganhar, para que a gente não perca isso de vista. Do versículo 7 ao 13, há uma batalha. Vamos lá, diz assim, novamente: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Os estudiosos dizem que esse mandamento, não cobiçarás, ele é talvez o principal. Porque não existe quebra de qualquer outro mandamento sem que você quebre não cobiçarás. Não adulterarás. Primeiro você quebra a cobiça. Cobiçar a mulher do próximo. Não roubar. Primeiro você quebra a cobiça, que é não desejar ter algo que não é seu. E por aí vai. E Paulo pega esse pecado porque ele é no coração. Esse é talvez o pecado que fale mais dos intentos, das entranhas do ser humano, a cobiça. E Paulo diz: eu não saberia que isso que eu tenho em mim se chama cobiça e que é ruim se a lei não me dissesse. Mas quando a lei me disse, eu soube quem eu era. E aí, conhecendo a lei, Paulo diz no versículo 8: quando o pecado tomou ocasião pelo mandamento e despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia. Paulo está dizendo, quando eu não sabia o que era a cobiça, eu, entre aspas, vivia. Mas quando eu tomei conhecimento de que aquele modo de viver desagradava a Deus, e de que aquele modo de ver e enxergar e desejar as coisas era cobiça, isso começou a fazer parte de mim todos os dias. Eu só não sabia o nome e o desprezava. Quando a lei disse quem era e deu o nome, isso passou a me matar. Porque a minha vida era baseada na cobiça. Lembrem-se lá, o apóstolo Paulo era um dos
intelectuais mais brilhantes da sua época, da linhagem de Benjamim. Lá em Filipenses diz tudo que Paulo se orgulhava, da universidade que ele fez, da família que ele era, da clareza de raciocínio acima dos outros de sua época. Tudo isso para Paulo eram coisas que ele cobiçava e queria cada vez mais. Lá em Filipenses diz que quando ele conheceu a Cristo, tudo isso que era cobiça, ele disse, agora virou esterco. Isso não serve mais para mim, Paulo diz. Mas antes ele vivia nisso. Então, o mandamento matou Paulo. Verifiquei que o mandamento me matou, porque o pecado prevaleceu. Então, do versículo 7 até o versículo 13, é Paulo dizendo, nós não conseguimos fazer o bem, nós não conseguimos nos desvencilhar do Mr. Right que há em todos nós, porque o pecado habitando em todos nós nos mata. O próprio apóstolo Paulo disse que se você erra em um pecado só, em um tio da lei, você descumpre todos os pecados. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, do versículo 7 ao versículo 13, Paulo diz, eu morri. Eu não tenho como ganhar esta batalha. Eu não tenho como vencer. Eu não tenho como fazer com que o Jekyll mate o Hyde. Não tem como. Hyde prevalece sempre na minha carne. Ainda sobre cobiça, Francis Schaeffer, que é também um baita de um teólogo e pensador, diz: o mandamento de não cobiçar é algo completamente interno, aquilo que eu estava dizendo. É um fator misterioso que esse seja o último mandamento de Deus no decálogo, nos 10 mandamentos. A cobiça é o centro do assunto, é o egoísmo humano. E aí, cada vez que nós pecamos, primeiro nós cobiçamos. A cobiça é a solução que mata Paulo. Mas aí, quando nós continuamos o texto, parece que Paulo está dizendo agora que essa batalha não se ganha, tá? O pecado mata todo mundo, estamos todos nós debaixo do pecado. Mas a partir de agora Paulo vai falar de uma batalha, e essa batalha é a batalha que nós não podemos perder. Põe lá, Rubens. A batalha que não podemos perder. A batalha do eu autêntico. Põe lá pra gente. Gálatas 5:7 diz que o desejo da carne, o ride, é contra o espírito, e o espírito é contra a carne, e estes dois se opõem entre si, para que não façais aquilo que quiserdes. Por que eu disse que a história de Stevenson não é a mesma história do apóstolo Paulo? Em Stevenson, Hyde mata Jekyll. Paulo, ele reconhece, eu estou morto para o pecado. Mas há uma coisa que faz com que a história de Paulo seja diferente, a história da nossa vida seja diferente, a nossa natureza seja diferente. Nós no começo deste capítulo, Paulo argumenta assim, ora, quando o homem se casa com a mulher, eles estão ligados por um mandamento, por uma lei. Há uma lei que liga o homem e a mulher. Você não deve quebrar essa lei. Agora, se uma ponta dessa lei, se o homem morre, já não há lei, já não há ligação entre a mulher e o homem. Então a mulher está livre para casar-se novamente. Paulo usa essa figura. Aí ele diz assim, mesma coisa é com você, Naim. Se você morreu para o pecado, isso aqui é o segundo estágio. No primeiro estágio nós morremos no pecado. Mas se você, tendo aceitado a Cristo, Cristo lhe fez morrer para o pecado, acabou a relação.
acabou o poder e acabou a obediência à lei por obrigação. Porque o pecado morreu. Tá bom, Daniel, mas se o pecado morreu, por que Paulo tenta fazer o bem e não consegue? Por que Paulo não se livra totalmente do pecado, já que ele está morto? E aí é onde eu estou dizendo que essa batalha que a gente não pode perder, é que mesmo o pecado tendo morrido, o que existe em Paulo é a natureza de Cristo com uma casca da natureza velha. Então o que acontece? Paulo ainda tem uma casca do pecado. E essa casca do pecado ainda tem um poder de influenciar Paulo nas suas ações. Mas o que é a vida cristã, se não esse despir-se? Pastor Martorelli falou isso um dia. O que é a vida cristã, se não ir se despindo da velha natureza, como diz Efésios e diz Gálatas? O que é a vida cristã, se não, mesmo sabendo o que é bom, não fazendo, mas sabendo que essa batalha eu vou ganhar? Por isso que é a batalha que a gente não pode perder. Na vida cristã, na vida de Paulo, ele disse: eu quero fazer o bem, eu não consigo. Mas ele sabe que é uma luta entre o espírito e essa casca, que no final dela, ele vencerá. E aí, nós chegamos a 1 Gálatas. Quero fazer uma ligação aqui com Gálatas, ó. Só resumindo para entrar aqui, eu gosto de voltar a resumir. O apóstolo Paulo diz: quando eu não conhecia a Cristo, conhecia a lei, eu vi que o que existia em mim era cobiça, e tudo que eu queria fazer vinha manchado pelo pecado, e o pecado veio e me matou. Estava morto. Mas quando Cristo veio na cruz e acabou com a minha relação com o pecado, ou acabou o meu casamento com o pecado, porque agora eu sou noiva de Cristo, não sou mais casada com o pecado, o que é que Jesus fez? Jesus fez com que o pecado morresse para mim agora. E agora, ressurreto com Cristo, ressuscitado com Ele, eu tenho uma relação de desvencilhar-me do pecado, ainda que Ele faça com que fique rastros sujos na minha caminhada, sujeira dos meus pés, mas é uma luta que eu sei que eu vou vencer, porque o Espírito de Deus está lutando contra a minha carne. E aí, como nós sabemos, ou quais são os sinais que dizem que eu estou na caminhada correta? Ou quais são os sinais que mostram que o Espírito de Deus está lutando contra a natureza morta, aquele cheiro de natureza morta que ainda está em mim? Quais são os sinais? Em Gálatas estão eles, no capítulo 5, versículo 22. E nós vamos ler, e o Rubens vai nos ajudar em cada um deles. Mas antes disso, só uma coisa para não perder. Não sei se vocês lembram uma linguagem que Paulo fez aqui, ó. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembra? Versículo 24. Sabe o que isso significa? Não sei se já foi dito aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Desventurado homem que sou, depois dessa situação, quem me livrará do corpo desta morte? Naquela época, os romanos tinham vários tipos de morte que eles aplicavam. Uma delas era a crucificação, a pior delas. Mas tinha uma que era horrível, horrível também. Se você matasse alguém indevidamente, vamos dizer assim, você era passível de passar por um tipo de morte que era o seguinte: matou quem não devia, sem razão, sem nada. Eles pegavam a pessoa, prendia as mãos, pegava o defunto. Olha, agora é pesado, hein? Mas era assim que era. Amarrava o defunto ao seu corpo.
suas costas vivas nas costas do defunto morto. E o que acontecia, Rubens, com o tempo? Fedia é o mínimo. Feder é o mínimo, Naim. O que acontecia? Nossa! Aquilo que se aproveitava do morto começava a comer suas costas. E aquele que tinha matado aquela pessoa começa a morrer, mas só que aos pouquinhos, sentindo o fedor e sentindo o corpo da morte ligado ao seu. Aí Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Estava morto, mas ainda me judiava. É isso que eu estou dizendo. O pecado está morto, mas continua a feder perto de nós. Se a gente não lê o outro versículo, a gente acaba aí, mas tem outro versículo. Aí Paulo diz: quem que vai livrar Paulo deste corpo que está amarrado ao seu? No último versículo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nos livrará do corpo da morte. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Aí sim, vamos lá para Gálatas. Morte terrível, mas é o que Paulo está dizendo, que na nossa caminhada, Jesus está nos livrando do corpo desta morte. Aí chega lá, Paulo, no versículo 22 de Gálatas, e fala quais são os sinais daqueles que estão sendo libertos desse corpo, do corpo da morte. Me dê um minutinho aqui. Ok, vamos lá, Gálatas. E aí eu quero fazer interativo, tá? Quem puder responder aí, responde. Paulo começa a dizer que aqueles que estão no caminho de se desvencilhar deste corpo começam a dar alguns sinais. O primeiro deles, versículo 22 de Gálatas 5, é o que é primordial na vida cristã. É o que é o sinal da vida cristã. É o que é singularmente cristão na vida, que é o amor. Mas o que é o amor aqui na linguagem de Paulo? Aí você põe assim, Rubens, para nós: amor, isso, 2 pontos, põe lá. Amor é, nesta caminhada, sacrificar-se para o bem do outro. Aí você põe o oposto aqui, Rubens, que eu quero perguntar: qual é o oposto do amor? Sacrificar-se para o bem do outro. Põe aqui o oposto. Qual é o oposto do amor? Quem? Ódio. Ódio. Há uma coisa que o amor faz quando entra na vida da pessoa. Disse João: o amor lança fora o medo. Põe medo como oposto do amor, Rubens. E depois você diz assim: o que não é o amor? O que não é amor é o que a gente faz muitas e muitas vezes. Nossa, como a gente faz isso. Isso faz parte dessa casca que ainda tem em nós. O que não é amor
é a necessidade egoísta de afeto. Ou melhor, lembra daquilo? Eu te darei na medida que você me der. Se você me der, você tem. Se você não me der, eu não te dou. Ou então eu te dou na medida que você me der. Já o amor é sacrificar-se pelo outro, então o não amor é justamente entregar na medida em que nos foi entregue. Imagine Cristo. Vamos aplicar a Jesus. Jesus nos deu aquilo, ou na medida que nós demos a Ele? Não, João diz que Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor cristão, o amor de quem está na caminhada, se desvencilhando da velha criatura, é o amor sacrificial. É o amor no qual não há egoísmo. É o amor que dá, independente do que recebe. Eita, como é difícil, Dana. Muito difícil, muito difícil. Depois Paulo diz, há um outro sinal, que é o gozo. O gozo é esse reconhecimento agradecido de Deus. É esse sentimento de gratidão pela salvação que Deus nos deu. Esse sentimento de gratidão quando Deus nos livrou desse corpo da morte. Imagina Deus tirando as amarras, dizendo você está livre. É esse sentimento que enche o coração daqueles que foram libertos por Deus. É o sentimento que um preso tem por alguém que foi lhe libertar. Você está livre. Qual é o oposto do gozo? Desespero. Desesperança. Desespero. E o que não é gozo? Um bom sentimento baseado nas bênçãos, nos presentes de Deus. Nós somos muito tentados, irmãos, a adorarmos a Deus e agradecermos pelo que Ele nos dá, mais do que pelo que Ele é para nós. Essa é uma tentação que a gente tem todos os dias. Só agradecer ao que Deus nos dá. Quando não dá, agradecer pelo que Ele é, por ser Senhor, por ser governador do universo. Depois Paulo diz, nessa caminhada tem mais um sinal que diz que a gente está nesse processo. Paz. E o que é paz? É a confiança na sabedoria e no controle de Deus para a sua vida. Eu confio que Deus está na direção. Eu estava ontem saindo da casa das irmãs Janinha, e aí Liam quer porque quer dirigir já. Não toda vez ele quer dirigir. Eu tinha que sair da garagem, eu disse, vai, senta aqui. Eu botei ele para sentar. E ele começou a manobrar, né? Eu tirando o carro de ré na garagem, e ele manobrando para lá e para cá, e a irmã dele, vai bater, tá o portão. Com Deus na direção é diferente, é você descansar sabendo que Ele vai manobrar a sua vida corretamente. Deus não erra em fazer baliza, Deus não erra com a velocidade acima, a velocidade abaixo. Deus na direção nos dá paz. Eu confio na direção de Deus. Paz. E o oposto é preocupação, é preocupação. Às vezes a gente está aqui em cima pensando amanhã, nos trabalhos que tem para fazer, nos clientes que tem para visitar, nas coisas que tem. E Deus quer que a gente tenha paz, irmãos, que excede entendimento. Deus quer que a gente coloque a cabeça num travesseiro e sinta a confiança nele. E o que não é paz é a confiança na sua própria capacidade de controlar a sua vida. Sabe, é aquilo que a gente sente às vezes quando alguém está dirigindo um carro feito doido, a gente deixa o cara dirigir. Ou então, por exemplo, a Aninha tirou carteira, mas não pegou o carro ainda muito, né? Então, teve uma vez que a gente foi no Guararapes, tomara que ela não veja isso. Fui no shopping Guararapes, eu disse, vai, pega aqui, faz para lá, para cá, só tem carro devagar, vai lá, toma a direção. E fiquei do lado, com medo, mas você vai lá. Aí ela vai, não sei o quê. E aí a pessoa não tem aquela noção de que se passou à frente aqui, você não pode dobrar, tem a traseira do carro, então passou à frente, ela teve agora no meio fio, passou à frente, ela já quis fazer a volta, o pneu de trás passou por cima, tá aquele negócio,
Poxa, com Deus não é assim. Deus dirige bem. Depois, paciência, que é sofrer sem ressentimento nem vingança. Essa capacidade de sofrer o dano, Paulo diz, é preferível sofrer o dano do que causá-lo. Paciência é, Deus é meu juiz, Deus julgará. Eu não vou sujar as minhas mãos tentando a justiça própria. Deus é meu juiz. Paciência. O oposto disso é a irritabilidade. E o que não é paciência? Preguiça, apatia e indiferença. Não sei como é que Rubens está indo aí. Depois ele diz mais, um outro sinal daqueles que estão no caminho, que é a bondade. Ser generoso com o seu tempo, doando o seu tempo aos outros. Ser generoso com seus recursos, doando os seus recursos aos outros também. E ser generoso com os seus talentos, servindo os outros com seus talentos também. Bondade. Agora, o contrário de bondade é frieza, mesquinharia. Isso não deve, isso faz parte desse corpo da morte que está apodrecendo. E o que não é bondade? Bondade não são boas obras feitas para conseguir algo para você mesmo. Acabando. Paulo fala também de integridade, santidade. Ser santo, ser íntegro, é ser inteiro, é ser genuíno, é ser o mesmo público e privadamente, é ser o mesmo uns com os outros. Uma vez uma criança chegou para a mãe, disse assim: mamãe, vamos trazer cama, cozinha, fogão, vamos instalar na igreja, trazer a cama, trazer meus brinquedos. Mas por quê? Não, porque aqui papai no púlpito é uma bênção, em casa é um bicho. Ser íntegro é ser esse, público e privadamente o mesmo, inteiro, genuíno. E o oposto disso é a hipocrisia. Quantas e quantas vezes Jesus deu de frente com hipócritas? E o que não é santidade, não é a fraqueza insensível. Isso não é santidade, isso não é integridade. Penúltimo, fidelidade. É ser um cara confiável. Jesus era extremamente confiável. Jesus cumpria os compromissos. O oposto disso é irresponsabilidade. E o que não é? Falta de entusiasmo. Eu não entendo vida cristã sem entusiasmo, irmãos. Vida cristã triste. No nosso contexto, vida cristã triste, sem entusiasmo, sem alegria. Não dá para entender. Penúltimo, humildade, amabilidade. O que é humildade? Humildade é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo. E qual é o oposto de humildade? Orgulho, sentimentos de superioridade. E o que não é humildade? Timidez e vergonha não é humildade. Sentimento de inferioridade não é humildade. E por fim, domínio próprio. Domínio próprio é ser capaz de escolher o mais importante antes daquilo que é urgente, movido pelo desejo de agradar a Deus. Ser controlado, escolher o que é importante. O que não é, o espírito, o oposto é um espírito incontrolado, e o que não é, o poder da vontade por meio do orgulho. Bem, finalizando, quero só fazer uma caminhada rápida. Mr. Hyde Jekyll. O Stevenson conta que o químico conseguiu separar essas duas naturezas, mas que a natureza má
tomou conta da natureza boa. E o Jekyll voltou a ser ele mesmo. Esses dois, num só, indissociável. Não dá para tirar. O apóstolo Paulo é um pouco diferente. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a lei de Deus, antes de conhecer a palavra de Deus, vivia como queria. Mas quando tomou conhecimento do que desagradava a Deus, percebeu que ele estava morto para Deus. Jesus, tendo morrido por ele e tendo ele o aceitado pela fé, fez com que ele revivesse. É como se a esposa dele tivesse morrido e ele estivesse livre para casar com Cristo novamente. E ele casou-se com Cristo. A diferença dessa história para Jekyll é que Hyde comeu Jekyll. E aqui em Paulo, por causa do Espírito de Deus, começa a viver com Cristo. Ainda que tenha recebido o corpo da morte nas suas costas, depois de Cristo, Jesus tirou o corpo da morte, mas Paulo ainda fede, Paulo ainda deixa pingar sangue do corpo da morte. Então não é 2 em 1 Paulo, é Paulo novo com casca velha, mas é uma batalha que ele sabe que vai ganhar. E nessa batalha que ele sabe que vai ganhar, os sinais de que ele está no caminho certo é alegria, é amor, é humildade, é domínio próprio. Esses são os sinais de que Paulo está caminhando para o caminho certo. De maneira que, irmãos, nós precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas ações. Pelas ações ruins, mas pedir a Deus também perdão pelas ações boas, porque são as boas ações que nos dão a sensação errada de que nós conseguimos fazer as coisas sem Deus. São nossas boas ações que nos dão a sensação errada de que Deus nos deve alguma coisa. É a nossa bondade que nos afasta de Deus. Peçamos a Deus perdão pelas obras más, mas perdão também, Senhor, pelas obras boas, quando estas são usadas para me fazer Deus de mim mesmo. Porque isso é próprio, é comum de quem teve um corpo podre nas suas costas, e de que ainda fede, e de que ainda está sangrando. Mas por causa de Cristo na cruz, nós sabemos que apesar disso, e pedindo perdão disso e daquilo outro, nós caminharemos certos para a vitória, porque Cristo nos livrou do corpo desta morte, está nos despindo do velho homem. Somos como uma borboleta que já já vai sair do seu casulo e vai voar livre, livre, livre em direção ao Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, em nós não há mais esta natureza que vai vencer, essa natureza dominada pelo pecado, porque o Teu Espírito vive em nós, e onde o Teu Espírito vive, aí a liberdade, a Tua palavra diz, porque nós somos templos do Teu Espírito, e onde o Teu Espírito mora, o espírito da carne não pode subsistir. Porque em nós foi depositado o Teu amor. E onde foi depositado o Teu amor, o medo bate em retirada. Por isso que nós somos isto, em Ti, por causa de Ti, perfeitos aos olhos de Deus. Por causa do Teu sacrifício, limpos aos olhos de Deus. Nós queremos pedir perdão pela nossa vida, primeiro quando ela não transparece esses frutos do Espírito, e também queremos pedir perdão todas as vezes que fazemos o bem e nos gloriamos nele. Perdão, Senhor, perdão. Nós queremos Te servir por gratidão, por amor. Pedimos perdão todas as vezes que nós queremos e quisemos aparecer, e quisemos ter em nós alguma coisa boa. Se há alguma coisa boa em nós,
é o Senhor que mora em nós. Obrigado porque o Senhor nos livrou do corpo desta morte. Agora, ó Pai, põe nos meus irmãos e sobre mim, depois de ter retirado este corpo, põe o teu jugo suave, o teu fardo leve sobre nós. E nos ajuda nesta caminhada de entender cada dia mais a nossa dependência do Senhor. Em nome e por amor de Jesus, está morto em nós o Mr. Right, não existe. O que existe é o Senhor. Nos enche com teu Espírito, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música, mas antes me veio uma coisa rápida, um versículo, não sei se eu vou encontrá-lo aqui em Efésios. Vê se eu encontro aqui. Não, eu queria aquele texto que diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Ah, achei. 5,18, Efésios 5,18. Veja esse texto. Ele não está condenando o vinho, ele está falando da embriaguez, dessa perda de domínio próprio. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. Qual o problema disso? Porque nisto, na embriaguez com vinho, há dissolução. Agora, olha a adversativa aí, ó. Olha o contraste. Mas, ao invés de viver uma vida dissoluta, enchei-vos do Espírito. Aí no 19, olha os gerúndios. Gerúndios são aquelas ações contínuas. Como é que se enche do Espírito? Olha os gerúndios. Falando entre vós com salmos. Olha outro gerúndio. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha o outro gerúndio. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como se enche do Espírito, os gerúndios falam, e dentre eles, cantando louvores a Deus. Então vamos nos encher, cantando mais uma vez.